E aí, pessoal, tudo bom? Vim comentar os livros que eu estou lendo em novembro de 2024. Dessa vez não é uma pilha tão grande, é uma pilha um pouco mais modesta. Como sempre, nem tudo aqui é para esse mês, tá? Eu vou começar contando que eu recebi o manuscrito de um amigo, o Douglas, que é um querido, que está publicando o seu primeiro livro, que se chama As Cartas que Te Escrevi, Nunca Te Enviei, ou O Livro dos Assombros. O Douglas, daqui, de Fortaleza e tal, ele reuniu alguns poemas que ele escreveu aí ao longo de alguns anos, e algumas cartas, né, escritos em formas de cartas, e escreveu esse livro com esse título que eu adoro, assim, As Cartas que Te Escrevi, Nunca Te Enviei. E aí o texto dele é um pouco sobre isso, assim, ele vai tematizar questões como amor, como um desamparo, como dificuldade mesmo de lidar com uma certa crise existencial e tudo mais. É um texto, é o primeiro livro, né, que ele publica, ele vai publicar ainda, tá? Assim, tá previsto para esse mês sair no Kindle e depois ele vai publicar versão física, e aí eu vou comentar aqui, eu tô comentando basicamente o manuscrito, né, que ele reúne esses textos, então eu não vou comentar muito, mas dizer que traz essas temáticas, né, da forma como o sujeito se coloca em relação ao amor, saudade, uma vontade de morrer, de morte, e ao mesmo tempo uma pulsão de vida muito latente, né, muito latejante, na verdade, assim, muito pungente, era isso que eu queria dizer. Assim, mesmo com a pulsão de morte, há uma pulsão de vida muito pungente. Então eu gostei bastante do texto do Douglas. A gente conversou muito assim sobre o que eu gostei e o que eu não gostei, mas como é um manuscrito, eu não vou comentar isso aqui não. Quando o livro for publicado e eu ver o resultado final, aí eu comento ele de uma forma mais aprofundada, mas só queria indicar que o livro do Douglas está vindo aí, que vai ser legal. E aí, vou pegando aqui a pilha aleatoriamente. Eu estou pensando em ler 100 Anos de Solidão, nessa edição lindíssima que eu ganhei de uma aluna, a Luísa, querida, a quem eu sou muito grato, porque ela me deu o box do Gabriel Garcia Marques, que vem com essa edição dos 100 Anos de Solidão, e quero ler por causa da série que vai lançar em dezembro, mas não sei se eu vou conseguir ler a tempo, de qualquer forma pretendo começar, e talvez até ler com o Vitor e a Raquel numa live, pra gente fazer uma live. E aí, se eu for ler, eu leio esse daqui, que veio dentro do box, que se chama Gabriel Garcia Marques em Estado Puro, do Eric Nepomuceno, que é basicamente um texto dele, assim, para compor esse box, mas eu quero ler um pouquinho sobre o Garcia, sobre a obra dele, e aí vou começar com isso daqui, que é basicamente um folheto, tá? E essa edição, Sendo de Solidão, que tá de capa dura, enfim, ela tá linda e bem confortável. Vou voltar a ler os textos desse livro, assim, eu já li vários textos desse livro, é o volume 14 da edição das obras completas do Freud, pela Companhia das Letras, e aqui nesse livro tem o infamiliar, ou o estranho, depende da edição, né, assim, eu nem sei como é que tá escrito aqui nesse daqui. Aqui tá como o inquietante. O inquietante é o mesmo que o infamiliar. E aí eu vou lê-lo, o texto do Freud, né, sobre o infamiliar. Nessa edição já li pela Daltêcio, que é maravilhosa, mas não li ainda pela Companhia das Letras. E aí pretendo ler, e tem poucos textos desse livro que eu não li, né, assim, eu já li vários. Esse é o livro que tem o Além do Princípio do Prazer, que tem o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos. E aí eu vou só complementar a leitura dos que faltam e ler o Inquietante, e aí eu vou ter lido o livro todo. E aí eu vou ler o Inquietante porque, como texto do Grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise, a gente vai ler o conto do Hoffmann, que é o Homem de Areia ou o Homem da Areia, né? Depende da edição. E aí, dessa vez eu vou ler aqui, nesse livro que se chama Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. E aí, esse é um dos contos, aí eu pretendo ler e continuar lendo o livro porque eu tenho interesse, né, em ler contos de horror, contos fantásticos, enfim. Me aproximar um pouco mais desse tipo de texto, porque não é algo que me interesse muito, mas sempre que eu leio eu gosto. Então, pretendo ler esse livro, iniciando pelo texto do Hoffmann e a perder de vista, assim, quando é que eu vou fazer a leitura completa desse livro. Não tem pressa. E aí, continuo lendo o Freud no século XXI, o que é a psicanálise, né, que é o volume 1 desse livro que o Iannini pretende lançar outro. E aí eu já estou numa leitura bem avançada, assim, já estou bem à frente no livro. E esse é um livro que eu estou lendo num grupo de estudos, que a gente se encontra quinzenalmente.
E antes a gente estava lendo, sei lá, 2 em 2 capítulos, dessa vez a gente está lendo por partes. Aqui são 5 partes, e aí cada parte tem 2, 3, 4, 5, 6 capítulos, depende da parte. E aí a gente já está na parte 4, nosso próximo encontro a gente vai discutir a parte 4. Depois fica faltando a parte 5 e os textos complementares. Mas, bom, já estou mais ou menos bem aqui, né? Que é mais ou menos pela página 220 e ele tem 340 páginas, mais ou menos. Então, esse semestre ainda eu pretendo terminar a leitura desse aqui e dizer que eu estou adorando, assim, é um texto realmente muito bom. O Yanini tem uma escrita que às vezes é até poética, mas acima de tudo ele realmente consegue contemporaneizar o Freud com o século XXI, assim, trazer o Freud para o século XXI, discutir a teoria dele a partir do que comparece no social no século XXI. E aí, pretendo voltar a ler Clarice Lispector, Formas da Alegria, do Luiz Lopes. Eu li só os 2 primeiros capítulos, o primeiro capítulo que tratava sobre a Paixão Segundo GH, e aí pretendo avançar, né? Assim, tem um que fala sobre a maçã no escuro, se eu não estou enganado, tem um que fala sobre Água Viva, que foi um livro que eu li recentemente, enfim, peguei ele por causa disso, mas não consegui chegar até ele. Dei uma parada para poder ler outras coisas, mas pretendo retomá-lo agora, e é assim que possível, finalizo a leitura e comento aqui. Terminei de ler Deslocamentos do Feminino, ele tem um subtítulo que se chama A Mulher Freudiana na Passagem para a Modernidade, da Maria Rita Kell. Gente, muito bom, assim, tem uma parte onde ela se debruça sobre Madame Bovary, especialmente. Eu tô comentando aqui porque eu só terminei de ler agora, em novembro, no primeiro dia de novembro eu terminei de ler esse livro, que eu já estava lendo há um tempo. Então eu vou colocar nessa pilha dos lendo em novembro, né? Já que eu não fiz o vídeo ainda para os lidos de novembro, que eu só faço em dezembro. Então li, comento melhor no vídeo quando eu for gravar sobre os lidos, mas basicamente dizer que aqui a gente tem essa construção da mulher que chegou até o Freud, né? Dessa mulher histérica, né? Sem possibilidade de dar vazão aí a sua sexualidade, ela histeriza, né? E aí a Maria Rita Kell vai fazer um contorno para entender a sociedade, para entender o que leva essa mulher até esse momento, e aí ela aprofunda depois no Lacan, né? Para pensar a coisa do lado feminino, da sexuação, esse gozo a mais, esse gozo outro, enfim. Então, a Maria Rita Kell, ela vai inclusive no Freud, ela vai problematizar a coisa do falo, e ela vai pegar os principais textos onde o Freud fala sobre a feminilidade, né, que é a feminilidade, que é a sexualidade feminina, acho que é esse o título, e vários outros textos onde se estabelece as diferenças da sexualidade para o menino e para a menina, para tentar entender como é que a gente constrói o entendimento que a gente tem hoje sobre a feminilidade e sobre o feminino. Então, um livro muito bom. Tô lendo também Amor, Festa, Devoção, a Rainha Pombagira, Sete Encruzilhadas, que é um trabalho antropológico do Jean dos Anjos, que é meu padrinho. Isso é a dissertação dele, né? Ele fotografa essas festividades, mas aqui ele vai fazer um trabalho antropológico sobre as festividades em homenagem à Rainha Pombagira, Sete Encruzilhadas, que é o objeto de estudo dele. E aí ele publicou esse ano em formato de livro, tá um livro bem bonito, porque traz ilustrações dele mesmo. E o Jean tem uma escrita também poética, né, que vai para além do academicismo, né? Ele rompe um pouco com o academicismo sem perder a essência do academicismo, no sentido de um rigor técnico e de um rigor ético, né, que é necessário para se pensar uma pesquisa. Mas é uma pesquisa que também envolve afetos, né? Envolve o próprio pesquisador, e o Jean consegue fazer ele tem essa habilidade de conseguir manejar aí essas duas coisas, né? Assim, não perder a poesia e uma escrita mais humana, de pensar um objeto de estudo que é humano, mas sem deixar de conseguir fazer uma discussão rigorosa, científica e acadêmica. Tô lendo ainda o Cartas de Jane Austen, tô bem avançado, tô na 469, o que equivale a ter lido 84 cartas, mas ainda tem um chãozinho pela frente, que eu também não pretendo me apressar, nem me angustiar, tô indo, tá tudo bem. Queria terminar esse ano, até porque eu pretendo ler outras coisas da Jane Austen,
Mas enquanto isso tá aqui, eu vou lendo aos poucos, com muita calma, sem pressa. E por fim, que eu consegui separar aqui, que claro, sempre aparecem outras coisas e eu posso estar esquecendo de alguma coisa aqui, mas eu tô lendo o livro do Desafio dos 12 Livros para 2024, e aí pro mês de novembro eu separei o Livro das Criaturas de Harry Potter, que é escrito pela George Ravenson, não sei se é a mulher ou se é homem, não fica claro, mas enfim, esse livro é bastante ilustrado e de fato vai tratar das criaturas dos filmes, tá? Assim, as imagens são dos filmes, mas tem os esboços de desenhos, de rascunhos dos personagens, e vai tratar das criaturas de forma geral, né? Das corujas, dos elfos, quando o bruxo se transforma, né, em um animago, e aí lobisomem. Tudo que comparece nos filmes como criaturas está nesse livro de forma explicativa, dizendo qual é a origem, como é que foi pensado, onde é que ele aparece a primeira vez nos filmes, onde é que ele volta. Então isso é um trabalho bem interessante que esse livro faz de reunir todas essas criaturas e tudo mais. E eu adorei, assim, depois que você começa a ler é meio viciante, assim, ver as imagens, saber um pouquinho da história de cada coisa. Então, tô gostando bastante desse livro. Quem me deu de presente foi o Wagner, a quem eu também sou bastante grato e vou agradecer no post sobre o livro, que eu não terminei ainda, mas a leitura tá bem avançada, assim. Porque não é um livro de você ler, assim, tipo, eu vou ficar lendo. Não, é um livro, tipo, você de noite antes de dormir, dá uma pegada e ver as imagens e ler um pouquinho sobre o que você quer, enfim. E aí vai avançando. Então eu tô aqui na 171 e ele tem 205, mais ou menos. Então dá para eu terminar super rápido e com certeza é isso que vai acontecer. Então, no mais é isso. Os livros que aparecerem aí durante o mês eu incluo nos lidos de novembro ou acrescento aí como lendo em dezembro, né? Se eu continuar a leitura. No mais é isso, até o próximo vídeo.